Aos 65 anos, depois de passar a vida consertando os erros do meu filho, ouvi uma pergunta que nunca mais saiu da minha cabeça. Como é acordar todo dia e saber que não serve para nada? Marcelo disse isso na minha cozinha. Diante da esposa e da filha, eu tinha acordado às 6 para preparar o almoço. Fiz arroz, feijão, farofa e o pudim de que ele gostava desde menino. Mas meu filho mal tocou no prato. Colocou uma pasta azul ao lado do copo e empurrou os documentos na minha direção. É só assinar aqui. Mãe, na primeira página havia R$ 85.000. Na segunda, o endereço da minha casa aparecia como garantia. Você quer colocar minha casa em risco de novo? É para salvar a loja? Em 6 meses, eu resolvo tudo. Eu conhecia aquela promessa. Já a tinha ouvido quando paguei funcionários atrasados, cobri parcelas do apartamento e tirei dinheiro da poupança para impedir que o nome dele fosse protestado. Desta vez, eu não vou assinar. Patrícia baixou os olhos. Luísa ficou imóvel. Marcelo soltou uma risada curta. A senhora fica sentada nesta casa. Recebe aposentadoria e não tem responsabilidade nenhuma. Vai deixar seu único filho perder tudo. Eu não posso continuar resolvendo cada problema que você cria. Foi então que ele fez aquela pergunta: como é acordar todo dia e saber que não serve para nada? O silêncio ficou tão pesado que ouvi o relógio da sala. Por dentro, alguma coisa se partiu. Não foi meu amor por ele. Foi a desculpa que eu usava havia 40 anos para suportar tudo. Fechei a pasta e a devolvi. Eu não sei, Marcelo, mas a partir de amanhã, você vai descobrir como é viver sem tudo o que eu faço por você. Naquela noite, quando a casa ficou vazia, retirei do fundo da gaveta uma pasta de comprovantes. Havia recibos, boletos e transferências de muitos anos. O primeiro pagamento estava programado para a manhã seguinte. Respirei fundo. Toquei na tela do celular e confirmei cancelar pagamento automático. Marcelo ainda não sabia, mas aquela transferência não era a única parte da vida dele sustentada por mim. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador, preparei o café. Passei manteiga no pão e molhei as samambaias da varanda. A rua ainda estava quieta. E por alguns minutos, quase consegui fingir que o almoço do dia anterior não tinha acontecido. Minha vida sempre coube em pequenos hábitos. Às quartas, eu ia à feira. Aos sábados, ajudava na cozinha da igreja. No fim do mês, separava os boletos numa caixa e conferia tudo 2 vezes. Eu recebia uma aposentadoria simples de merendeira, mas não vivia apenas dela. Pedro e eu tínhamos construído 2 pequenos imóveis no fundo de um terreno antigo. Eram casas modestas, alugadas no bairro. Marcelo dizia a todos que aquele dinheiro mal pagava meus remédios. Ele nunca soube quanto eu economizava. Também nunca perguntou. Durante anos, parte dos aluguéis seguiu direto para a vida dele. Eu pagava metade da mensalidade escolar de Luísa, plano de saúde da menina, 2 parcelas do apartamento e o seguro de um carro da loja. Quando aparecia uma conta atrasada, ele ligava: mãe, aconteceu uma coisa. Era sempre acima e terminava do mesmo jeito. Depois, eu devolvo. Eu nunca cobrava. Dizia a mim mesma que uma mãe não dorme, sabendo que o filho passa aperto. Dona Cida, minha vizinha, discordava. Teresa, ele dorme muito bem sabendo que o aperto dele está dentro da sua casa. Naquele dia, sentei à mesa com o celular ao lado. Às 9h15. A tela acendeu. Marcelo. Deixei tocar. Poucos segundos depois, ele ligou novamente. Depois uma terceira vez. Eu sabia o motivo. A prestação do apartamento venceria naquela manhã e o débito automático não encontraria o dinheiro que eu sempre deixava disponível. Meu peito apertou. Durante anos, bastava ver o nome dele na tela para eu correr e resolver. Desta vez, fiquei parada. Às 9h23, chegou uma mensagem de Patrícia. Teresa,
O que a senhora fez com o nosso dinheiro? Li 2 vezes. Nosso dinheiro? Foi então que percebi que eles já não viam minha ajuda como ajuda. Para eles, aquilo havia se transformado em direito e eu ainda nem tinha cancelado o restante. Durante muito tempo, eu confundi amor com resgate. Quando Marcelo nasceu, Pedro trabalhava como pedreiro e saía de casa antes do sol. Eu acordava às 4h30 para preparar a merenda das crianças numa escola municipal, voltava com cheiro de alho nas mãos, lavava o uniforme do meu filho, ajudava na lição e, à noite, fazia coxinhas para vender às vizinhas. Marcelo dizia que seria empresário. Eu acreditava nele mais do que ele acreditava em si mesmo. Quando passou em administração, vendi as 2 pulseiras de ouro que minha mãe havia me dado no casamento. Disse a Pedro que joia guardada não mudava a vida de ninguém. Anos depois, Marcelo pediu um carro para trabalhar. Sem carro, ninguém vai me levar a sério. Mãe, naquele inverno, o telhado da cozinha pingava sobre 3 baldes. Pedro queria consertá-lo, mas entregamos a economia ao nosso filho. Durante meses, dormimos ouvindo a água cair. Quando ele abriu a loja, assinamos como fiadores. Depois vieram funcionários atrasados, e veículos encalhados, e uma dívida que Marcelo escondeu, até receber uma ameaça de protesto. Eu paguei tudo sem contar a ninguém. Pedro me advertia: Teresa, um dia ele precisa aprender a cair sem esperar que você coloque um colchão no chão. Ele ainda está começando, eu respondia. Só que Marcelo permaneceu começando por quase 20 anos. No velório de Pedro, ele me abraçou diante do caixão e prometeu: agora a senhora tem a mim. Por alguns meses, acreditei. Depois, fui eu quem continuou cuidando das contas dele. Naquela manhã, espalhei os comprovantes sobre a mesa, somei transferência por transferência. Em 9 anos, eu havia entregado R$186 mil. Ali não estavam a faculdade, o primeiro carro, nem o dinheiro da loja, enquanto Pedro vivia. Também não estavam as viagens que nunca fiz e as noites em que tive medo de dizer não. Ao guardar os papéis, encontrei um recibo que não reconheci. Era recente e trazia o nome de Marcelo. Taxa de elaboração de procuração cartório do 3 grau, ofício. Fiquei olhando para aquela linha. Eu nunca tinha pedido procuração alguma. Marcelo apareceu perto do meio-dia. Sem telefonar. Abriu o portão com a chave que eu ainda não tinha coragem de pedir de volta e entrou segurando 2 boletos amassados. A senhora cancelou tudo para me castigar. Eu estava passando café. Coloquei outra xícara na mesa. Mais por hábito do que por vontade. Não estou castigando você. Apenas parei de pagar contas que nunca foram minhas. Ele jogou os papéis diante de mim. A parcela do apartamento venceu. O seguro do carro da loja também. Você sabe o tamanho do problema que isso causa, Zay? Eu resolvo esses problemas há muitos anos. Marcelo andava pela cozinha como Pedro fazia quando estava preocupado. Mas havia uma diferença. Meu marido procurava uma saída. Meu filho procurava alguém para culpar. Eu tenho esposa, filha, funcionários. Tenho responsabilidades. E eu não tinha quando paguei sua faculdade, quando salvei sua loja, quando cuidei da Luísa para vocês trabalharem. Ele nem respondeu. Preciso que a senhora continue pagando por 3 meses. Depois organizo tudo. Não. A palavra saiu baixa. M'afirma. Marcelo me olhou como se eu tivesse falado numa língua desconhecida. Naquela tarde, começaram as mensagens no grupo da família. Ele disse aos tios e primos que eu estava confusa, que Dona Cida colocava coisas na minha cabeça e que eu escondia dinheiro enquanto meu filho enfrentava uma crise. Patrícia enviou um áudio. Teresa, por causa da senhora, a Luísa pode ter que sair da escola. Foi onde minha culpa quase me venceu. Peguei a bolsa e fui até a escola pessoalmente. A secretária consultou o sistema e disse: está tudo pago até dezembro. Dona Teresa. Saí de lá com as pernas fracas. Marcelo havia usado o nome da própria filha para me pressionar. Quando Luísa tentou me visitar,
Ele não deixou. Sua avó está tentando destruir nossa família, disse a ela. 2 dias depois, até na igreja ouvi comentários de que eu tinha abandonado meu filho no pior momento. Marcelo estava contando sua versão antes que alguém descobrisse a verdade. Naquela tarde, meu telefone tocou. Era uma funcionária do cartório, Dona Teresa. Precisamos confirmar se a senhora deseja conceder ao senhor Marcelo poderes para negociar seus imóveis. Apertei o aparelho contra o ouvido. Que procuração? Houve um breve silêncio. A procuração solicitada em seu nome. Foi então que entendi. Marcelo não queria apenas minha assinatura naquele empréstimo. Ele estava tentando assumir o controle de tudo o que eu possuía. Na manhã seguinte, fui ao cartório com Dona Cida. Eu não queria ir sozinha. Tinha medo de ouvir alguma coisa que ainda pudesse mudar a imagem que eu guardava do meu filho. Mesmo depois de tudo, uma parte de mim procurava uma explicação menos dolorosa. A funcionária nos recebeu numa sala pequena e colocou uma minuta sobre a mesa. Este documento ainda não foi validado, explicou. Por isso entramos em contato com a senhora, comecei a ler. A procuração daria a Marcelo poderes para negociar meus imóveis, assinar contratos, receber valores, representar-me diante de bancos e até oferecer meus bens como garantia. No pedido, ele havia informado que eu estava com dificuldades de locomoção e já não compreendia questões financeiras. Minhas mãos começaram a tremer. Eu caminho todos os dias até a padaria, murmurei. Dona Cida apertou meu braço. Sem dizer nada, naquele momento, percebi que o empréstimo de R$85 mil era apenas uma parte do plano. Marcelo já preparava uma maneira de controlar tudo, sem precisar ouvir meu consentimento. Liguei para ele assim que saí do cartório. Preciso que você venha à minha casa. Ele chegou 1 hora depois, irritado, como se eu estivesse criando mais um problema. Coloquei a cópia da procuração diante dele. O que é isso? Marcelo olhou rapidamente. Era só para facilitar. Facilitar o quê? A senhora está envelhecendo. Alguém precisa administrar essas coisas. Administrar ou tomar. Ele passou a mão no rosto. Mãe, não faça drama. Tudo isso vai ser meu um dia. Qual é a diferença? Senti o ar faltar por alguns segundos. A diferença é que eu ainda estou viva. Patrícia, que tinha vindo com ele, começou a chorar. Foi ela quem revelou o restante. Marcelo já havia conversado com uma imobiliária. O plano era vender minha casa, colocar-me num apartamento menor e usar a diferença para salvar a loja. Ele disse que a senhora concordaria. Patrícia falou, quase num sussurro. Olhei para meu filho e não reconheci o homem diante de mim. Saia da minha casa. Quando a loja fechar, a culpa será sua. Ele gritou, antes de atravessar o portão. Fechei a porta. Encostei na parede e chorei como não chorava desde a morte de Pedro. Horas depois, procurando uma fotografia dele, abri a Bíblia que ficava no criado mudo. Entre as páginas, encontrei uma pequena chave presa a um bilhete. A letra era de Pedro. Se Marcelo tentar tomar suas decisões, procure Augusto. Nos dias seguintes, a casa ficou silenciosa, de um jeito que doía. Marcelo bloqueou meu número no celular de Luísa. Patrícia deixou de responder. Alguns parentes passaram a falar comigo com aquela delicadeza falsa de quem acredita que uma pessoa idosa está ficando difícil. No domingo, acordei cedo por força do hábito, temperei o frango, fiz arroz, feijão e cortei tomates para a salada. Coloquei 4 pratos na mesa antes de perceber que ninguém viria. Fiquei olhando para as cadeiras vazias. Retirei primeiro o prato de Patrícia, depois o de Luísa. Quando peguei o de Marcelo, minhas mãos perderam a força. Sentei-me sozinha. Na cadeira em frente, Pedro costumava apoiar os cotovelos e pedir que eu deixasse um pedaço de pele do frango para ele. Olhei para aquele lugar e perguntei em voz baixa, onde foi que eu errei? Não consegui comer. Dona Cida apareceu pouco depois, com um bolo de fubá ainda morno. Encontrou os pratos empilhados na pia e meu almoço intocado. Você está pensando em voltar atrás? Ela disse. Eu não respondi. Teresa,
olhe para mim. Meus olhos se encheram. Ele é meu único filho. Cida. E se eu morrer sem falar com ele, talvez eu devesse pagar mais algumas contas. Só até ele se organizar, ela segurou minhas mãos. Você não perdeu seu filho porque parou de ajudar. Você descobriu quem ele se tornou quando a ajuda acabou. Mesmo assim, naquela noite, abri o aplicativo do banco, digitei o valor da antiga transferência e fiquei com o dedo sobre o botão de confirmação. Foi quando chegou uma mensagem de um primo. Ele havia encaminhado, sem querer, uma conversa com Marcelo. Ela vai ceder. Sempre cede. Li a frase várias vezes. Minha tristeza mudou de lugar. Já não era apenas dor, era indignação. Fechei o aplicativo sem transferir nada. Depois peguei a pequena chave encontrada na Bíblia de Pedro e procurei, numa agenda antiga, o telefone do Dr. Augusto. Ele atendeu depois do terceiro toque. Dona Teresa. O senhor se lembra de mim? Claro que me lembro. Pedro me pediu que esperasse sua ligação. Meu coração acelerou. Esperasse por quê? Houve uma pausa do outro lado, porque ele acreditava que um dia a senhora precisaria conhecer toda a verdade. Augusto explicou que guardava um envelope lacrado, deixado por Pedro poucos meses antes de morrer. E Marcelo nunca soubera que ele existia. O escritório de Dr. Augusto ficava no centro de Campinas, no segundo andar de um prédio antigo, acima de uma loja de tecidos. Subi devagar, com a chave de Pedro apertada dentro da bolsa. Augusto me recebeu de pé. Seu marido falava muito da senhora. Sobre a mesa havia uma pequena caixa de metal. A chave entrou na fechadura sem resistência. Dentro encontrei escrituras, extratos antigos, recibos de reformas e uma carta dobrada com meu nome. Reconheci a letra de Pedro antes mesmo de abrir. Teresa. Nosso filho tem bom coração, mas se acostumou a receber antes de aprender a construir. Não deixe que o amor por ele apague o respeito por você. Precisei parar de ler. Durante anos, pensei que Pedro não compreendia minha vontade de proteger Marcelo. Na verdade, ele compreendia melhor do que eu. Augusto separou alguns documentos. A casa não é uma herança que seu filho pode considerar disponível. Metade já pertence à senhora pelo casamento, e grande parte das melhorias foi paga com seu salário e suas economias. Depois mostrou as escrituras dos 2 imóveis alugados. Estavam registrados em meu nome. Marcelo nunca havia perguntado, apenas presumira que tudo seria dele. No fundo da caixa havia comprovantes de empréstimos que eu desconhecia. Pedro anotara datas e motivos. Em vários deles, Marcelo pedira dinheiro para uma finalidade e usara em outra. Seu marido percebeu esse padrão, disse Augusto, mas temia que uma confrontação afastasse o filho enquanto ainda havia chance de mudança. Então ele colocou diante de mim uma certidão. Pedro havia deixado um testamento público. A parte obrigatória de Marcelo estava preservada, mas a parte disponível dos bens fora destinada a mim e a Luísa. O direito de moradia na casa também estava protegido, e qualquer valor reservado à minha neta não poderia ser administrado livremente pelo pai enquanto ela fosse menor. Pedro tentou proteger a senhora, e a menina. Augusto explicou. Senti uma dor funda ao imaginar meu marido preparando tudo em silêncio, já sabendo que talvez não estivesse vivo quando eu precisasse. Há mais uma coisa, disse o advogado. Ele retirou da caixa um pequeno gravador. A voz de Pedro surgiu baixa, cansada. M'afirma, se Marcelo disser que tudo pertence a ele, mostre quanto desta família foi construído pelas mãos da mãe. Fechei os olhos. Pela primeira vez, desde o almoço, não me senti inútil. Senti que finalmente estava enxergando o valor da mulher que eu tinha sido durante toda a vida. Dr. Augusto marcou a reunião para a terça-feira seguinte. Marcelo chegou primeiro, usando o mesmo relógio caro que eu ajudara a pagar, sem saber. Patrícia veio logo atrás, séria,
Luísa entrou por último e sentou-se ao meu lado. Meu filho parecia convencido de que aquela conversa terminaria com alguma antecipação de herança. Podemos resolver isso sem transformar a família num tribunal, disse ele. Augusto abriu a pasta. Não estamos discutindo antecipação alguma. Estamos esclarecendo direitos. Ele colocou as escrituras sobre a mesa e explicou, com calma, que Marcelo não podia vender, administrar ou oferecer meus bens como garantia. Os imóveis alugados estavam registrados em meu nome, minha casa possuía proteção legal e a parte destinada a Luísa não poderia ser movimentada por ele enquanto ela fosse menor. Marcelo empurrou a cadeira para trás. Meu pai jamais faria isso comigo. Seu pai preservou tudo o que a lei garante ao senhor, respondeu Augusto. Mas também protegeu a esposa e a neta. Minha mãe colocou isso na cabeça dele. Pela primeira vez, Luísa olhou para o pai com decepção. Augusto não discutiu, apenas colocou o gravador sobre a mesa. A voz de Pedro preencheu a sala. Filho, herança não é recompensa por esperar a morte dos pais. É responsabilidade. E quem desrespeita a própria mãe demonstra que ainda não está preparado para administrar o que recebeu. Ninguém se mexeu. Luísa começou a chorar em silêncio. Então retirei da bolsa os comprovantes de 9 anos de ajuda financeira e os espalhei diante deles. Patrícia pegou um por um. Plano de saúde da Luísa, parcelas do apartamento, seguro da loja. Ela ergueu os olhos para Marcelo. Você dizia que sua mãe dependia de você. Ele ficou calado. Você dizia que pagava os remédios dela. Patrícia continuou, que os aluguéis mal davam para as despesas. Marcelo apertou os lábios. Naquele instante, a mentira que sustentava sua imagem de homem independente começou a desmoronar. Olhei para ele sem raiva. Eu não quero tirar o que é seu por direito, mas nunca mais vou entregar o que é meu por medo de você deixar de me amar. Marcelo se levantou bruscamente. Isso ainda não acabou. Saiu da sala batendo a porta. Eu ainda não sabia que, humilhado pela verdade, ele tentaria transformar todos os parentes contra mim. Nas horas seguintes, Marcelo começou a telefonar para todos os parentes. Disse que eu tinha manipulado Pedro antes da morte. Contou que pretendia deixar tudo para Luísa e abandoná-lo sem nada. Alguns acreditaram. Outros me ligaram, pedindo que eu não destruísse a família por causa de dinheiro. Dr. Augusto repetiu com paciência. Marcelo não foi deserdado. Parte garantida por lei continua preservada. O que ele não pode é controlar os bens da senhora, nem usar o patrimônio da filha. Mas meu filho não queria ouvir explicações. Queria recuperar a versão em que ele era a vítima. Luísa foi a primeira a enfrentá-lo. Pai, você me afastou da avó porque ela não quis pagar sua dívida. Eu fiz tudo pensando em vocês. Patrícia cruzou os braços. Então por que mentiu para mim durante anos? Marcelo tentou responder, mas nenhuma explicação parecia suficiente. Sem minhas transferências, a imagem de homem independente que ele havia construído começou a cair diante da própria família. As consequências vieram rápido. Ele vendeu o carro importado, devolveu 2 veículos financiados da loja e negociou parcelas atrasadas com os funcionários. Pela primeira vez, não havia ninguém cobrindo o prejuízo depois de cada decisão impulsiva. Eu também precisei agir. Cancelei qualquer autorização feita em meu nome. Troquei senhas. Avisei os bancos e formalizei a administração dos aluguéis. Dr. Augusto me ajudou a organizar meu planejamento sucessório. Decidi que parte disponível do meu patrimônio ficaria protegida para Luísa. Outra parte seria destinada a um projeto da igreja que acolhia mulheres idosas abandonadas pelos filhos. Quando Marcelo soube, apareceu novamente em minha casa. Isso é vingança? Não. A senhora quer me ver no chão? Olhei para ele com tristeza. Vingança seria desejar sua queda. Eu só parei de impedir que você sentisse o peso das próprias decisões. Ele saiu sem responder. 3 meses se passaram. Numa tarde de chuva fina, vi Marcelo parado do lado de fora do portão. Não estava com o relógio caro. Não havia carro na calçada. Ele permaneceu ali por alguns minutos.
olhando para a campainha como se não soubesse se ainda tinha o direito de tocá-la pela primeira vez na vida. Meu filho parecia não ter vindo pedir dinheiro, e eu ainda não sabia se ele tinha vindo pedir perdão. Abri o portão. Mas não o convidei a entrar imediatamente. Marcelo estava mais magro. A camisa simples parecia grande nos ombros. E havia um cansaço no rosto que eu nunca tinha visto quando ele chegava exigindo soluções. Eu vim pedir ajuda, disse. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Ele percebeu, não dinheiro. Ficamos alguns segundos em silêncio. Separados pelo portão entreaberto, a loja fechou, continuou. Vende o cuidava. Negociei as dívidas e comecei a trabalhar numa concessionária como vendedor. Ele abaixou os olhos. Tem horário? Chefe. Meta. Recebo no fim do mês e preciso fazer o dinheiro durar. Não senti alegria pela queda dele. Também não senti vontade de correr e protegê-lo pela primeira vez. Consegui enxergá-lo como um homem adulto diante das próprias consequências e Patrícia voltou a trabalhar como auxiliar administrativa. Vamos mudar para um apartamento menor. Ele respirou fundo. Eu não sei como pedir perdão. Mãe, esperei. Marcelo segurou as grades do portão. Eu disse que a senhora não servia para nada, porque estava com medo de perder tudo. Mas a verdade é que quase tudo que eu tinha existia porque a senhora segurava por baixo. Meus olhos arderam. Mas eu não desviei o rosto. Eu transformei seus sacrifícios em obrigação. Ele continuou. Agi como se a senhora tivesse nascido para consertar meus erros. Dessa vez, ele não tentou justificar a procuração, a mentira sobre Luísa ou o plano de vender minha casa. Apenas disse, "Eu fui cruel." Abri o portão por completo. Perdão não apaga a consequência. Marcelo, Oisai, não haverá mais ajuda financeira. Nenhuma mentira para Luísa. Nenhuma pressão sobre meus bens. E você vai devolver, aos poucos, uma parte do que recebeu. Ele assentiu. Também quero que procure orientação para organizar suas finanças. Eu aceito. Não o abracei naquele momento. Ainda havia feridas que precisavam de tempo. E eu finalmente aprendera que amor não exige esquecer depressa. Marcelo entrou e sentou-se à mesa onde tudo havia começado. Na cozinha, a torneira pingava. Havia semanas antes, ele teria apontado o problema e esperado que eu chamasse alguém. Dessa vez, olhou para a pia e perguntou, "A senhora tem uma chave inglesa?" Foi uma pergunta pequena, mas, para mim, foi o primeiro sinal de que meu filho talvez estivesse começando a resolver a própria vida. 6 meses depois, voltamos a nos reunir para o almoço de domingo. Não era como antes. E, pela primeira vez, entendi que isso era uma coisa boa. Marcelo chegou carregando uma caixa de ferramentas. Patrícia trouxe um pudim de leite, feito por ela mesma. Luísa entrou na cozinha. Amarrou meu avental na cintura e começou a arrumar a mesa. Vou. Onde ficam os pratos fundos? Sorri. Durante meses, eu temera que nunca mais ouviria a voz dela dentro daquela casa. Marcelo foi direto até a torneira. Trocou uma peça. Apertou outra e secou a pia com um pano. Agora não pinga mais. Obrigada. Meu filho, ele ainda trabalhava na concessionária. Patrícia continuava como auxiliar administrativa e os dois tinham se mudado para um apartamento menor. A vida estava mais apertada, mas, segundo ela, era a primeira vez que sabiam exatamente quanto podiam gastar. Marcelo também começou a devolver uma pequena quantia todos os meses. Não era o valor que importava. Era o gesto de assumir que aquilo nunca tinha sido obrigação minha. Nossas conversas ainda eram cuidadosas. Eu não esquecia tudo de uma hora para outra. E ele finalmente aprendera a não exigir que eu esquecesse. Certa tarde, o telefone tocou. Mãe, está tudo bem. Esperei o pedido que sempre vinha depois, mas ele apenas perguntou, a senhora precisa de alguma coisa? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Durante 40 anos, quase nunca tinha ouvido aquela pergunta. Com parte da renda dos aluguéis,
Passei a ajudar no encontro da igreja para mulheres idosas. Conversávamos sobre documentos, procurações e contas bancárias. Eu dizia a elas que não assinassem nada sob pressão e que ajudar um filho não significava entregar a própria segurança. No meu aniversário, Marcelo me deu uma moldura simples. Dentro havia uma frase escrita à mão: "A senhora nunca deixou de servir, eu é que deixei de enxergar." Abracei meu filho: "Eu sempre serei sua mãe. Marcelo, só não serei mais a solução para todos os seus problemas." Durante o almoço, olhei para a cadeira onde Pedro costumava se sentar. Pela primeira vez em muito tempo, não senti apenas saudade. Senti paz. A verdadeira herança não era a casa, os aluguéis ou o dinheiro. Era a verdade que obrigara meu filho a amadurecer e devolver a mim o direito de viver sem pedir desculpas por proteger o que era meu. Às vezes, a justiça divina não chega tirando tudo de quem nos feriu. Ela chega nos dando coragem para parar de oferecer aquilo que nunca foi valorizado. E você já precisou parar de resolver a vida de alguém para que essa pessoa finalmente aprendesse a respeitar você.